Olá, o meu nome é Milton Sousa, sou professor aqui na Nova SB na área da liderança e comportamento organizacional e também na área da inovação e inteligência artificial, e hoje vou estar aqui com alguns convidados para falar sobre o tema da liderança regenerativa, ou melhor, como é que nós podemos tratar da regeneração da liderança nas organizações no âmbito das Learning Community Talks. E hoje temos connosco três convidados. Temos o Marlos Silva, diretor de inovação na Sonai. Temos a Joana Lamego, Head of Strategic Research Development na Fundação Champalimau, e o Emanuel Bragança, diretor-geral da Clínica Medis do Grupo AGAs. Obrigado por terem aceitado o nosso convite para estarem aqui hoje connosco. Hoje temos um tema que tem duas dimensões, se quiserem. Tem uma dimensão de regeneração dos líderes a nível mais pessoal, sobre a forma como é que cada líder pode estar ao seu melhor e criar condições para se regenerar enquanto líderes. Achamos que é um tema extremamente relevante, dada a pressão crescente que os líderes sentem no seu dia-a-dia para estarem ao seu melhor. E, ligado a isso, também a regeneração da própria organização, como é que ela consegue ser mais resiliente e adaptar-se continuamente, dada esta mudança permanente que vemos no nosso contexto. Portanto, estes são um pouco os temas que queríamos falar hoje. Queria sobretudo ter a vossa opinião, sugestão, casos, pequenos conselhos que possam dar, por forma a que quem nos esteja a ouvir também possa levar daqui algumas lições da vossa experiência pessoal. E eu queria convidar, talvez numa primeira parte, que cada um falasse um pouco sobre isso, sobretudo sobre como é que vocês tentam assegurar que estão ao vosso melhor no dia-a-dia, enquanto líderes. Podemos começar aqui pela esquerda. Marlos, qual é a tua primeira opinião sobre isto? Como é que tu tentas estar ao teu melhor enquanto líder no dia-a-dia? Obrigado. Eu diria que primordialmente cuidar do nosso veículo, de nós, do nosso corpo. Para mim é super importante ter boas rotinas de sono, boas rotinas de alimentação, uma alimentação saudável, ter boas rotinas de exercício, e aqui cardio, e também na parte muscular, e por fim a componente mental, da saúde mental. Hoje, preparar-nos para lidar sobretudo com pessoas e não apenas com resultados, e exercitar esta forma de ser, este modo de vida em todas as componentes da nossa vida, que é na componente pessoal, na profissional. Eu penso muito numa integração. Acho muito importante podermos ser nós mesmos, quer na nossa vida pessoal, com as nossas famílias, com os nossos amigos, e sermos as mesmas pessoas também no nosso contexto profissional. E é importante, também como líder, criar um espaço nas organizações em que trabalho para que as pessoas possam ser isso mesmo. Porque acredito que isto acaba por dar um conforto psicológico super importante para nós todos, não é? E que vai ter, obviamente, efeitos na qualidade do nosso trabalho, mas, sobretudo, na nossa qualidade de vida. E quais é que são os desafios que tu sentes em manter essa disciplina? Porque esse cuidado com o corpo, com a alimentação, só que às vezes há aquela reunião que aparece de repente, ou aquela chamada ao fim do dia, enquanto eu já queria estar com a família e de repente acabo por atender o telefone. A palavra-chave é a disciplina. Eu costumo usar muito o termo work smart, em oposição ao work hard. Work smart significa fazermos muito mais, consumindo menos aquilo que é o nosso recurso principal, que é a nossa energia. Então temos que ter a disciplina em criar momentos de tratar do corpo, de tratar do sono. O sono é mesmo muitíssimo importante para a nossa performance. Nós somos cada vez mais cerebrais e o nosso trabalho é cada vez mais cerebral. Nós temos cada vez mais ferramentas que acabam por tornar o nosso trabalho mais fácil, o nosso trabalho corriqueiro. Portanto, temos de ser mais cerebrais. O pensar acaba por ser o mais importante. O pensar, o negociar, o discutir, o liderar. E, portanto, temos que ser disciplinados, efetivamente, com as nossas agendas, ter algum controle sobre as nossas agendas, ter momentos muito bem definidos de leitura,
de descanso, de trabalho, momentos específicos também de liderança. E eu aprecio e trabalho muito a cultura de um feedback contínuo e, portanto, é importante prepararmos-nos para estarmos com as pessoas, não só para dar feedback, mas também para pedir feedback, como líder, de uma forma corriqueira. E isto são situações que exigem preparação. E, portanto, se nós nos perdermos na agenda dos dias, e citou aqui as reuniões... vamos na espuma dos dias e estamos sempre em modo reativo. Não é? Se andarmos em reuniões back-to-back, das 8 até as 19 horas, nós efetivamente eu acredito que não seremos produtivos e não estaremos a exercer o nosso papel de líderes. Precisamos ter tempo para ouvir as pessoas, precisamos ter tempo para falar com as pessoas e efetivamente para refletir, comunicar, para refletir, para ler, para também nos reciclar, para também nos regenerar, para podermos acompanhar aquilo que é a dinâmica dos dias de hoje. Muito bem, Marlos, obrigado. Joana. Olá, muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. Aqui vou chamar colegas, pode ser? Pode. Nesta área. Deixar-vos só aqui uma breve nota. Como apresentaste, Milton, eu integro a Fundação Champalimau há cerca de 10 anos, quase. Mas hoje venho aqui com uma perspectiva pessoal. Portanto, aqui o que vos vou referir vem da minha experiência, obviamente também na Fundação Champalimau, mas não só. Estava aqui a ouvir o Marlos e estava a pensar, concordo com quase tudo, porque acho que isto é tudo mais fácil dizer do que fazer. Para mim, por exemplo, tem sido uma aprendizagem perceber que cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu equilíbrio, que aquilo que é o meu equilíbrio e que me faz bem, ou que eu acho que me faz bem também, que é um ponto interessante, pode não ser o mesmo equilíbrio dos restantes elementos que eu coordeno. E, portanto, dar espaço para que essa individualidade possa florescer, porque cada um vai estar assim no seu melhor. E são ritmos diferentes, são abordagens diferentes, principalmente são equilíbrios diferentes. Eu estava aqui a ouvir a parte do familiar e profissional. Quantas vezes é que eu não interrompo a parte pessoal com a parte profissional? Eu faço e eu admito. Mas depois tenho os meus mecanismos de compensação para isso, para estar bem comigo mesma e para estar no meu equilíbrio. Portanto, acho que é muito importante para mim. Ou seja, fazes a partir de uma escolha intencional. Uma escolha intencional. Não é em modo reativo. Não é? Exatamente. Uma escolha intencional. E dar espaço para perceber que há diferentes equilíbrios e tentar acomodar esses diferentes equilíbrios dentro de uma equipa, que não é fácil. Quando vamos a velocidades diferentes ou pensamentos diferentes ou o que seja. Isto é interessante, Joana, porque acho que também, voltando ao que estavas a dizer, e o Marlos tem a sua estratégia, tu terás a tua, nós enquanto líderes acabamos por moldar aquilo que os outros também veem como sendo normal. E se, de alguma forma, ao comportarmos de determinada forma e a sermos demasiado assertivos nisso, podemos estar a normalizar esses comportamentos, quando, na verdade, cada um pode querer escolher o seu caminho também, não é? É um bocadinho isso. Fundamental. Isso, por exemplo, é um aspecto que eu refiro à minha equipa constantemente. Eu tendo a ser acelerada, não significa que isso seja um bom princípio para toda a gente. Portanto, cada um deve ser, e o Marlos referiu isto, não é? Deve ser quem é. E devemos ter a capacidade de trazer o melhor de cada um. Isso não significa necessariamente que toda a gente tenha que estar ou refletir aquilo que para nós funciona. Isso para mim é um desafio, e é um desafio constante, porque significa, reparem, o que é um equilíbrio para mim hoje não era há 10 anos. E, portanto, também é muito importante, especialmente para equipas que se mantêm ao longo do tempo, que é assim o sonho, não é? Perceber que as pessoas também vão evoluir. Sim, que essa equipa é dinâmica e vai evoluindo. Claro, e perceber e estar atento a essas alterações, não é? Este tópico da regeneração parece-me muitíssimo importante. E, portanto, criar esse espaço. O outro ponto que também eu acho que já aflorámos aqui, que é, e que eu gostei muito de ouvir o Marlos e gostava muito de referir isso, que é, eu pelo menos tenho, e acho que é um pouco generalizada, a obsessão pela eficiência. Isto é transversal numa instituição com cariz mais científico ou com uma instituição de cariz for profit. E eu acho que é muitíssimo importante, não perdendo essa obsessão pela eficiência, dar espaço para pensar. Não só para quem coordena, mas também para quem coordena o seu dia-a-dia, que não tem função de coordenar uma pessoa, mas tem função de se coordenar a si própria e coordenar o seu trabalho. E esse espaço para pensar, para mim, é fundamental, principalmente neste tempo em que vivemos. Isso é interessante porque estás aqui até uma dimensão quase paradoxal nisto, porque há
coisas que nós fazemos que a curto prazo são aparentes ineficiências, que são ganhos de eficiência a longo prazo. Não é? Parar para refletir, se calhar permite-me pensar sobre novas formas de trabalhar que vão se refletir a longo prazo em maior eficiência, ou perder tempo a falar numa conversa de café com os colegas de trabalho, se calhar elimina ter que fazer mais reuniões para coordenar tarefas que de outra forma não acontecem organicamente. E, portanto, esta questão da eficiência não é assim tão linear e tão simples quanto parece. Não é só mais tempo no escritório, não é? De todo, porque entramos naquela reatividade, não é? Do fazer, do que são urgentes e prioritários, que é algo que na minha cabeça é sempre difícil de gerir, o que é urgente e o que é prioritário, mas dar este espaço é um investimento, mas custa. Pelo menos para mim custa-me sempre pensar, ok, eu podia estar a fazer... Sentimento de culpa quase, eu podia estar aqui a trabalhar. Ou pensar na sua lista de tarefas, não é? E pensar na tua lista de tarefas e pensar o que é que é um trade-off, é sempre um trade-off. O que é que eu vou deixar de fazer que era urgente, mas que compensa porque é algo prioritário, porque me vai enquadrar o futuro e vai me fazer reagir melhor hoje. Faz sentido? Faz todo sentido, sim. E acho que é uma visão estratégica e holística do conceito de eficiência e o termo que usaste, né? Investir o tempo naquilo que parece uma perca de tempo, mas que pode significar ganhar muito tempo mais à frente. E Milton, se me permite, falou do paradoxo. Eu acho que o grande paradoxo é mesmo este. As nossas organizações, ao longo das últimas décadas, tornamo-nos mesmo excelentes a executar. E o paradoxo é, esta excelência a executar, esta busca pela eficiência, pode ser aquela barreira que nos permite começar a pensar e adaptar-nos a um mundo cada vez mais ambíguo, cada vez mais dinâmico e com mudanças cada vez mais rápidas. Provavelmente o termo paradoxo vai voltar outra vez mais à frente. Mas, Emanuel, do teu lado, tu que lidas com a saúde diretamente todos os dias, como é que vês este tema? Bem, em primeiro lugar, muito obrigado. Eu estava aqui deliciado com aquilo que a Joana estava a dizer e também com o Marlos estava a referir, porque, de facto, em primeira instância, e liderando organizações de saúde, que, no meu ponto de vista mais pessoal, são as organizações onde existe mais dificuldade no processo de liderança, e por isso é que os resultados que estão à vista de todos não são nunca os mais positivos, mas eu tenho a felicidade de, com o trabalho que desenvolvo com a minha equipa em conjunto, de efetivamente contrariarmos essa tendência. E quando nós dizemos que contrariamos a tendência, podemos dizê-lo que contrariamos com evidências, ou seja, temos uma baixa taxa de turnover, temos uma alta taxa de retenção das pessoas, porque na saúde estamos a falar de pessoas. E eu, quando faço uma introspeção bastante própria, e pegando naquilo que a Joana diz, ela acabou de referir a minha maior barreira, que é o meu posicionamento enérgico, o meu posicionamento de liderança enérgica e a sua capacidade de transmitir essa energia ao outro e a forma como ele percepciona. E é extremamente importante saber como é que a vamos entregar e como é que a vamos receber. Senão assusta. Exatamente, e ter esse devido respeito. Portanto, eu acho que isto já foi um processo de amadurecimento ao longo daquilo que foi a cadeia, neste caso de liderança, em organizações de saúde. Dizer, e começando também pelo início, de que estou dentro de um programa da empresa espetacular, em que somos entendidos como profissionais de alta performance, porque somos os líderes do top management. Então temos um acompanhamento de um fisiologista, neste caso é o professor José Soares, altamente conhecido, e que nos acompanha individualmente. Então, quais foram os maiores ganhos que, não posso dizer só a título pessoal, mas também a este conjunto de pessoas que levou efetivamente a termos um cuidado maior connosco próprios, não é? Ou seja, com as rotinas de sono, com o descanso antes de dormir, não estando ao telefone, sendo impulsionados e motivados para lermos mesmo em papel, que tem esse devido valor, ou num cobo, porque nos faz efetivamente descansar a mente. E a par disso também temos a capacidade não só da questão do exercício, que também é altamente relevante para a forma como o nosso corpo se vai adaptando, e depois vamos conseguir monitorizar. Por isso é que eu estou com esta pulseira que realmente nos consegue dar esses dados para nós conseguirmos melhorar a nossa performance, que eu acho extraordinário, porque de facto isto conduz a resultados efetivamente muito positivos.
eu vejo que tenho rotinas extremamente perfeitas, isso também, na verdade, também trazemos-las para dentro da vida pessoal, e isso faz com que nós possamos dizer com clareza, somos felizes como somos e transformamos esta felicidade nos outros, impactamos esta felicidade nos outros da melhor maneira possível. E este programa, efetivamente, fez com que o top management, esta cadeia de valor, tivesse um comportamento mais positivo sobre o conhecimento seu pessoal e o seu conhecimento do corpo. Depois também dizer que, ao nível da gestão pessoal, ou seja, da gestão do trabalho, sou muito apologista de podermos também empoderar as lideranças intermédias, até porque é exatamente esse o grande segredo que eu vejo que existe na área da saúde, empoderar as lideranças intermédias para termos bons processos de decisão que depois impactam diretamente o paciente ou o cliente final. E, na verdade, há sempre muito esta pressão, não só pela questão do raciocínio clínico, pela forma como ele se adequa e por conseguirmos fazer com que as pessoas tenham não só o seu problema efetivamente resolvido, mas também que saiam devidamente satisfeitos com aquilo que aconteceu em todo o processo. Como disseram também bem, hoje já todas as organizações, ou as grandes organizações, estão muito atentas não só à questão da eficiência, mas também à eficácia, porque querem rapidez com fazer bem feito. Claro. Portanto, com os devidos resultados. E é esta conjugação de valor que permite fazer com que, efetivamente, consigamos levar um projeto enquadrado com a missão de uma organização. E eu acho que é aqui que reside tudo, é com esta questão mais supérflua de saber, efetivamente, porque é que cá estamos e o que é que estamos a fazer, qual é que é, efetivamente, não só a nossa missão como pessoas, mas também a missão da empresa no seu conjunto. E aquilo que eu também estava a querer referir é que todos estes triggers de podermos sermos donos do nosso tempo, da nossa agenda, nos permitem cumprir com estas metas de organizações extremamente aceleradas. A parte de tudo isto, a Joana disse algo que para mim é fundamental e torna-se primordial. Nós parece que estamos a avançar extremamente no mundo tecnológico, também decorrente de toda a envolvente que existe, não só as guerras, os conflitos, sejam as pandemias, seja o que for. Mas, acima de tudo, parece que temos que voltar ao básico. Ou seja, temos que aprender bem português, a língua, saber ler, saber escrever. Temos que aprender filosofia. E a parte de tudo isto, onde é que faz a diferença? Temos que saber viver a arte. Ou seja, aplicar a criatividade. Aquilo que a Joana falou é extraordinário, porque se nós incutirmos nos outros esta capacidade de despender parte do seu tempo em investir na arte, na criatividade, faz com que não só tenhamos a eficácia, não só tenhamos a eficiência, mas vamos ter aquilo que vai responder ao futuro. E a motivação também, o desafio e a criatividade estimulam a motivação das pessoas também, não é? Exatamente, ou seja, já conseguimos contemplar tudo isto, mas conseguimos, acima de tudo, fazer aquilo que é o que muitas vezes vem nos PowerPoints, que é a estratégia, a delineação estratégica, e já não podemos dizê-la que é 7 anos, porque hoje em dia aquilo que é 7 passa para 3 e aquilo que é 3 passa para 1. Mas, Emanuel, agora uma provocação também, não é? E concordando ainda assim contigo, até que ponto é que esta inovação, criatividade, esta pressão de estarmos sempre a inovar e a criar de novo, também não cria em si também ansiedade? Porque a tecnologia está aí, a IA está aí, as pessoas sentem-se um bocado ansiosas com o que isso vai implicar para o seu trabalho, para o seu dia-a-dia, e há aquela ilusão de que a IA nos vai libertar de trabalho e vai-nos dar tempo para podermos focar em outras coisas. Na verdade, sempre que houve inovações tecnológicas, na verdade, esse vazio temporário foi preenchido com outras coisas e nós temos essa pressão crescente. O que é que achas? Achas que a inovação também provoca ansiedade? Ou... Claro que sim, mas eu não estou a falar desse tipo de pressão ou desse tipo de inovação. Eu estou a falar, efetivamente, daquela que vem de dentro, ou seja, aquela que começa a emergir de nós próprios com a nossa vontade corporal, não com a outra. E é a grande diferença, porque uma está associada à pressão e a ritmos de pressão, e a outra vem daquilo que é o nosso gosto, o nosso prazer, quase como se fosse uma droga interna, e que depois faz com que se transforme. E essa é saudável. Certo. Eu acho que procurar por essa inovação saudável acaba por ser o santo graal das organizações, porque vem das pessoas, vem daquilo que elas estão a desenvolver pessoalmente e vem convergir naquilo que são as inovações das organizações e das empresas. Então,
pelo que eu te estou a ouvir, tem muito a ver com esta forma de estar, de abertura perante a novidade, de nós próprios procurarmos sermos mais criativos no nosso trabalho, sentirmos essa vontade. Sentirmos esse gosto e depois percebermos que efetivamente isto é uma oportunidade, porque no contexto nacional nós percebemos perfeitamente qual é que é o dispêndio que se faz em cultura, em termos de orçamento de Estado. Isso reflete muito aquilo que pode ser efetivamente um trigger de oportunidade de futuro, porque se possivelmente investíssemos bastante mais, se calhar os outputs seriam muito mais positivos, com esta capacidade de podermos inovar de forma muito mais positiva, certo, e não com aquela índole de obrigatoriedade que está muitas vezes assente. E isto na saúde é primordial, pela forma como nós entendemos a pessoa, pela forma como nós entendemos os desafios associados à tecnologia, que são ótimos, são excepcionais, mas depois falta-nos o resto. Falta-nos onde é que vamos criar a diferença. Então eu vou aproveitar, se calhar, ainda por cima, o Emanuel provocou, né? Porque vocês estão mais na área da inovação e o Emanuel pegou no tema e, portanto, eu vou dar aqui também a oportunidade aos especialistas em inovação e investigação para comentar sobre este tema. Claro, olha, eu não tomei como provocação de toda, até porque ele usou um termo que acredito delicioso e passa a expressão que é a inovação saudável, que é uma das áreas que eu trabalho bastante, na inovação na área alimentar. Portanto, não, mas efetivamente, eu acho que a inovação também ajuda a dar sentido. A inovação, o fazer melhor, e hoje o fazer melhor está intrinsecamente ligado com fazer de forma mais responsável, mais sustentável, com menos impacto nas próprias equipas, com maior valor para o cliente. Toda a inovação em si já nos ajuda a dar aquele sentido, o sense-making. E isto é sentido e significado, no sentido em que achamos que vale a pena, que tem propósito, não é? Propósito, significado, sentido, todas as palavras poderosíssimas, não só como palavras, mas como atos, não é? Nós, efetivamente, quando conseguimos dar propósito, dar sentido, dar significado, conseguimos de forma muito mais fácil ter alinhamento, conseguimos ser positivos e otimistas, e não só connosco, mas nas equipas, e efetivamente o impacto percebido ou o impacto procurado será efetivamente muito maior. Eu gostava também de levantar o tema, não é? E falou-se aqui da inovação, mas também desta nossa presumida capacidade de sermos especialistas em tudo. Hoje em dia, o que é um grande trap. Nós não devemos, efetivamente, ter esta ambição, nem como pessoas, nem como organizações. E aqui eu levanto o tema do trabalho em rede, de criar e nutrir ecossistemas saudáveis. A colaboração com a ciência, por exemplo, é uma excelente forma, a ciência de qualidade, é uma excelente forma de ocupar determinadas lacunas que as organizações precisam ocupar, porque precisam ser especialistas naquilo. Eu falo aqui em temas relacionados com a responsabilidade social, com a responsabilidade ambiental, temas tecnológicos que já não são uma componente à parte numa estratégia, mas acabam por ser core, e uma organização que tem, efetivamente, uma determinada expertise, não é? Seja no retalho, seja na saúde, seja na investigação científica em vários campos, não se pode querer efetivamente ser... Primeiro, seria muito caro. Segundo, seria impossível. E, portanto, o trabalhar em rede, numa perspectiva externa, mas também numa perspectiva interna, e aqui falo muito da construção de equipas, e efetivamente buscar colegas, team members, que também nos complementem. Que tenham visões diferentes, expertises diferentes, e que juntos, numa visão mais única, possamos efetivamente ter ali um propósito e em conjunto. Sim, isto é interessante porque estas redes podem ter desde logo dois efeitos. Um, de facto, é na capacidade de sermos mais eficazes, não necessariamente mais eficientes, mas mais eficazes em encontrar soluções, porque estamos a trazer diferentes perspectivas, diferentes formas de pensar e buscar especialismos que nos podem ajudar a desenvolver soluções mais eficazes. E, por outro lado, também cria redes de apoio, porque podemos trabalhar com pessoas com quem gostamos, que respeitamos, são em si também uma fonte de regeneração pessoal, não é? É um recurso que temos em que nos podemos apoiar. E é interessante porque há alguma investigação que mostra
que os cientistas que mais publicam são aqueles que colaboram melhor em rede. E, portanto, agora está a falar-me ao coração. Exatamente. E, portanto, o que é interessante, não é? E se calhar o seu bem-estar também é maior, não é? Portanto, E repare que, provavelmente hoje, estamos num momento único, e se colocarmos aqui dois mundos, não é? A ciência e o mundo empresarial, onde grande parte dos problemas, claro que por ângulos e por visões diferentes, mas os problemas poderão ser comuns. Portanto, temos efetivamente uma grande oportunidade em que aquilo que uma organização, uma empresa, uma for-profit, como disse aqui a Joana, busca, também estará em linha com aquilo que é o propósito de uma entidade que trabalha a ciência, que trabalha a investigação. Sim. Posso pegar? Claro, pode. E depois queria acrescentar um tema, mas acrescenta, por favor. É porque consigo ligar estas duas intervenções numa área que, para mim, não é? Eu sou uma cientista reformada, significa que eu já não faço atividade laboratorial há 15 anos, mas não deixo de trabalhar as ideias científicas e vê-las acontecer. E acredito que as instituições científicas, que têm um cariz científico, não necessariamente instituições científicas, estão muito bem preparadas para lidar com o mundo atual e o que aí vem, que nós, na realidade, não sabemos. Que é isto, que é, nós não sabemos o que não sabemos. Nós não sabemos hoje aquilo que não sabemos. Claro. Não é? E, portanto, nós, em investigação científica, por definição, trabalhamos sempre na fronteira daquilo que é desconhecido. Então, estamos permanentemente nessa incerteza, nesse desconforto. Para mim, isso não é novidade. Eu só o aplico no dia-a-dia, por exemplo, em gestão de equipas. Mas não é nada novo. É apenas quase uma translação do conhecimento imediato aqui entre áreas, não é? E ligando aqui ao que quer o Milton disse, que era o Emanuel, a constante incerteza em que vivemos gera desconforto. Não há forma de fugir disto. A permanente mudança, que obriga, gera mais desconforto ainda. E não é fantástico estar permanentemente a trabalhar com o desconforto. Pode ser mais natural numas pessoas do que noutras, nos profissionais do que noutros. O que para mim é chave, e ligando aqui com o que o Emanuel referiu, é como é que nós somos capazes, enquanto líderes, enquanto coordenadores, de gerir esse desconforto para ser algo saudável. E esse nível vai variar de acordo com a tolerância de cada um, e daquilo que o sente. E volta também um bocadinho àquilo que disseste inicialmente, de cada um encontrar o seu equilíbrio. Exatamente. Né? Neste desconforto, como é que eu consigo, às vezes, se calhar algumas das pessoas na nossa organização precisam de um apoio mais direto do líder, outros se calhar precisam ter mais espaço para si próprias, outras precisam de alguma certeza e clareza sobre a visão que nós queremos seguir, e portanto cada um tem o seu caminho. Isso. Para mim é importante sempre definir âncoras, como se fosse, não é, aquela célebre metáfora de parece que nos estamos a afundar e vamos afogar com o caos. É preciso ter âncoras em que cada um se sinta confortável em manter a cabeça à tona d'água, não é? Ser permanentemente desafiados, estamos permanentemente fora da zona de conforto, permanentemente no desconhecido. Ok, mas eu preciso da minha âncora para estar confortável. E essa âncora vai variar de pessoa para pessoa. Exatamente. Nós tentamos que isso venha com a parte do, então, o que é que cada um pode trazer para mitigar esse desconforto. Porquê? Porque significa que estamos a avançar e evoluir de uma forma dinâmica. E voltamos mais uma vez a termos paradoxais, não é? O confortável com o desconforto, esse tipo de termos que eu acho que são muito interessantes, mas que ajudam a dar uma estrutura mental à forma como nós temos que estar perante estes desafios nos dias de hoje. Joana, eu queria aproveitar aqui uma deixa, até porque o Emanuel também falou sobre isso, e depois o Marlos também fez essa referência à importância do sentido, do propósito, até como a estrutura para podermos fazer escolhas conscientes e com intencionalidade, não é? Mas um dos desafios que eu acho que muito tem a ver com o teu contexto, quando falamos de investigação nas áreas em que a Fundação Jean Paul Limão atua, estamos a falar de projetos que podem demorar anos até se ver os frutos desse investimento. O que implica também muita resiliência e muita capacidade de lidar com setbacks, com resistência, com problemas. Como é que garantes perante as equipas essa persistência, essa resiliência perante o insucesso permanente que faz parte do processo científico, não é? Excelente. De novo, estás a falar no meu coração. Sabia que vinha com a oportunidade de falar tanto sobre ciência, que é isto exatamente. Isto é fazer ciência, 90% do tempo é chegar a resultados negativos. Exatamente. E que isto normalmente é interpretado como não foi bem desenhada a experiência, estamos a deitar dinheiro ao lixo, frustração, e não é nada disso. É assim que funciona o método científico, não é? Nós temos uma questão ou um problema, nós
com base naquilo que já conhecemos, preparamos uma forma para responder a essa questão, um processo, um método. Vamos fazer esse teste, essa prova de conceito. Vamos ter uma resposta. 90% é negativa. Mas nós aprendemos. Não é uma falha. É uma aprendizagem. Com base nesse conhecimento novo, já sabemos que por ali não era. Está bem, então vamos reformular ou a nossa questão ou a nossa aproximação à questão. Certo. Não é? Estou a pensar Até que achas que isso pode ser uma boa prática para a nossa gestão pessoal também? Para mim é tudo uma tentativa e erro, Sim, não é? sim. Quase, não é? Neste sentido de eu vou sempre experimentar, eu vou sempre colocar novas questões e vou sempre responder a essas questões, não é? E, portanto, para mim é uma aprendizagem constante, mas lá está, é defeito de fabrico, Certo. de formação, de paixão, que é isso, não é? Para mim é uma constante busca pelas respostas às questões. E nos tempos que correm, se nós formos capazes de colocar bem as questões, então mais rapidamente vamos chegar a respostas que nos fazem avançar. Não são necessariamente as respostas certas, ou o que é certo hoje pode não ser certo amanhã. Portanto, temos sempre que estar a evoluir. Eu não quero deixar de fugir à questão inicial de os ciclos longos. Há projetos que nós podemos ter, projetos que vão decorrer a 5 e 7 anos. É executar. Eu trabalho na interface anterior, que não se fala tanto, mas que é a mais gira de todas, que é, nós temos uma ideia, vamos buscar financiamento para essa ideia. Este ciclo pode demorar 2 anos. Os programas de financiamento externo, neste momento, são desenhados em ciclos de 7 anos. São revistos a cada 2, 3 anos. É muito rápido essa evolução dos ciclos para pensar nos projetos a longo prazo. Pode gerar a tal frustração que estavas a referir, Milton. Aqui, como é que nós tentamos responder esta forma? É encarar que não há estabilidade. Eu não posso pensar que daqui a 10 anos vou ter as mesmas fontes de financiamento que tenho hoje. Eu não sei se vai existir financiamento europeu. Claro que eu espero que sim, acredito que sim, mas eu não posso garantir isso, até porque com a instabilidade política que temos, de um dia para o outro esses fundos desaparecem. Os Estados Unidos estão a sentir isso de forma muito E nós estamos a sentir esse efeito desinvestimento, sim. Na ciência que está a ser feito nos Estados Unidos, está a ter repercussões por todo o mundo, não só na Europa. Portanto, para nós, a forma de encarar isto é assim, não podemos encarar que vai ser estável, que não podemos garantir essa estabilidade. E, portanto, vamos arriscar. Vamos procurar novas alternativas. Mas para isso é preciso espaço para pensar, espaço para procurar, para pensar de forma diferente e agir de forma diferente. Como é que nós tentamos... E aqui, isto já foi abordado hoje, não é? Porque é contra a eficácia. De novo, lá estamos nós nos paradoxos, não é? Eficiência e eficácia, essa tensão permanente. Ora bem, nos Estados Unidos eles têm uma cultura que é risk-prone. Na Europa nós temos uma cultura a ver só risco. E isso não cai bem na investigação, não cai bem na inovação. O que é que nós tentamos incutir na nossa equipa perante, e é transversal na instituição, perante esta ausência de estabilidade? É dar espaço para testar, para fazer provas de conceito e perceber que vamos falhar. Lá está, ligamos à parte inicial. Mas o que é que nós temos que fazer? Nós temos que falhar rápido, aprender rápido e procurar uma solução alternativa rápida. E isto que eu estou a dizer, se nós pensarmos no nosso dia-a-dia, normalmente é contraproducente, porque a falha é encarada como algo negativo que não foi bem planeado. O que nós tentamos, através da comunicação constante e de explicar o que é que estamos a fazer, é que nós estamos a experimentar. E porquê é que estamos a experimentar, a fazer estas provas de conceito? Comunicá-las, para que tenhamos uma cultura interna que não penaliza a falha. Isso tem que ser desenhado, as organizações têm que se preparar para isto, não podemos deixar ao acaso, tem que ser explícito e assumido. E pegando naquilo que a Joana diz e com razão, a partir do momento em que também as lideranças assumem essa gestão do erro, a cultura impressa na organização vai fazer com que aquilo que a Joana estava agora a transmitir efetivamente se concretize, que é, sim, podemos errar, sim, isso tem impactos, ok, está tudo bem, vamos solucionar. Atenção, pode não haver solução, em muitos dos casos, mas às vezes a melhor solução é o não voltarmos a errar e o processo de aprendizagem que aquelas equipas ou todas as pessoas que estiveram à volta de todo aquele processo ou o desenvolvimento que foi norteado e culminou num erro, que efetivamente não se volta a repetir.
e está tudo bem. Certo. E acho que isso parte de quem lidera. Claro, dos porque, líderes, sim. na verdade, a liderança é tudo muito bonito, mas nós, efetivamente, somos só responsáveis pelas pessoas que são responsáveis por garantir os resultados. Certo. Acaba por ser um pouco isto. Certo. Mas aqui tem, talvez mas queria voltar um bocadinho mais ao vosso registro mais pessoal. Okay. No texto estava a ver, foi há 2 dias, estava a ver Roland Garros e estava a ver aquele jovem João Fonseca, Sim, o novo tenista brasileiro. E houve um comentário do comentador que achei interessante, que é o João Fonseca sabia se perdoar muito bem quando falhava. Porque tem um estilo muito agressivo e de ataque. E tem que estar predisposto a aceitar a ideia de que, com o meu estilo de jogo eu vou falhar. Sim, e tenho que saber perdoar-me quando falho, para poder continuar ao mais alto nível. Como é que vocês lidam com os vossos falhanços? Porque eu ouço-vos falar como é que ajudam os outros a lidar com isso, mas como é que vocês lidam com os vossos próprios falhanços? Quando vocês erram, o que é que vocês fazem? Eu acho que a Joana já tocou aqui outro tópico. Eu estava mesmo muito a apreciar as palavras da Joana. Sim. Acho que se nós encararmos que a falha faz parte do processo, que não é o fim, e que entendermos que aquela falha nos coloca mais próximos de uma solução, e falando aqui também na componente científica, que vai ser cada vez mais inevitável, não é? Quem trabalha com inovação, a ciência é super importante, que se faz por camadas ou por stacks, não é? Claro. É preciso ser estruturado, é preciso ser bem documentado. Não podemos romantizar, obviamente, a falha, não é? Claro. E o erro, vamos todos errar. Sim, também isso é uma das coisas que eu não gosto de ouvir. Vamos fomentar. Não, nós queremos fomentar a aprendizagem. Exatamente. E aceitar que o erro aconteça. É saber falhar. Saber falhar e saber assumir e saber comunicar. Claro. Para mim, pelo menos pessoalmente, e também na liderança que exerço nas organizações que estou envolvido, é isso que gosto de fazer. Gosto de falhar rápido. Gosto de olhar para trás e dizer, olha, nós tentamos isto aqui durante 6 meses. Certo. De facto, isto não nos levou a um sítio melhor. Assumo aqui que foi uma falha. Vamos tentar. Agora, já aprendemos e o caminho... Mas esse aspecto acho que é muito importante. Vamos trabalhar nós conseguirmos ter essa vulnerabilidade para falar com os outros, sim, com quem trabalhamos sobre os nossos erros, acho que ajuda a lidar melhor com eles, digo eu. Poder partilhar, acho que é uma forma de podermos processar o erro, não é? Sabes que eu até acho que da experiência que tenho, quando há erro e quando, da forma como tu expuseste, o que tu vais conseguir garantir, pelo menos eu consigo garantir, ok, erramos, é chato, custa, dói, estou a assumir, mas eu já tenho aqui uma solução que a minha equipa apresentou, completamente diferente deste processo, deste procedimento, deste produto, deste... Não ficar a ruminar sobre isso e começar já a pensar... Muitas das vezes, o facto de assumir leva a conseguirmos desenvolver criatividade. Sim. E isso está patente em organizações que conseguem fazer exatamente aquilo que estavas a dizer. Sim. E Emanuel, e saber reconhecer o erro rapidamente. Sim. Falaste em ruminar. Sim. Efetivamente. Não é somente ruminar quando já decidi, olha, erramos. Não, mas é antes, olha, efetivamente temos que fazer uma reflexão muito rápida e reconhecer que erramos. Senão vamos nos manter no erro. Sim. Vamos manter ali numa situação em que vamos manter algo que, à partida, já sabemos que não vai resultar. Mas atenção, há equipas e há organizações que não conseguem descolar deste tema, que é, ok, erramos, ficamos a ruminar. Isto é preciso também haver não só a agilidade de quem as lidera, mas também a agilidade da cultura organizacional que está à sua volta. E isto é um processo que demora muito. E isto também faz com que as organizações, pelas pessoas que têm, sejam mais ágeis ou não para aquilo que é a denominação da mudança, não é? Claro. Porque tens que te adaptar e as organizações têm que se adaptar. Temos que saber ler a realidade e não continuamente estar a moldar a realidade a algo que valida algo que estás a fazer, que está errado, mas continuas ali quase que numa negação e mantens algo que não está a resultar. Sim, não vale a pena estar a chover no molhado. Exatamente, a Joana falou de falhar rapidamente. Claro. Identificar rapidamente, olha, isto não está a resultar, precisamos mudar, fazer um pivoting, terminar isto, começar de novo, tentar de novo. Sim. Joana, posso só acrescentar aqui alguns pontos e reforçar alguns aspectos.
isto não é fácil. Eu não era assim. E, portanto, não me foi inato. Eu tive que desenvolver essa competência. E desenvolvia porque percebi que o perfeccionismo, que foi uma palavra que ainda não usámos hoje, não leva a lado nenhum. Leva a atrasos, porque eu não faço o delivery porque eu acho que ainda não está bom o suficiente para entregar, seja lá o que for. Uma solução, o que seja, uma mudança, não está perfeita. E leva a um bloqueio, leva a uma paralisação. Portanto, para mim, o que me fez o trigger de ok, eu vou trabalhar esta competência, porque eu não a tenho, porque eu sou uma perfeccionista por natureza, fui educada na cultura nacional, na cultura europeia, é uma cultura perfeccionista, foi perceber que eu não ia inovar, eu não ia a lado nenhum, eu só ia implementar aquilo que eu achava que já ia funcionar. Certo. Isso é contra-intuitivo a como eu fui treinada como cientista. O processo de inovação exige essa tolerância de... Lá está. E, portanto, se eu conseguir fazer este shift, então eu senti como responsabilidade comunicar aos outros que também têm para as equipas, têm esse espaço. Não é? Isto não é fácil. Tem que comunicar para a equipa. Mas isso no curto prazo dói. Já falámos aqui da dor. Dói. Ninguém gosta de errar. Não vale a pena romantizar. Mas gera um espaço de confiança. As pessoas sabem que não vão ser punidas, que podem ultrapassar, vão fazer o luto do seu erro e vão ultrapassá-lo. Mas depois é muito importante, no meu entendimento, comunicar isso ao topo do topo. Houve um erro, não vamos esconder para baixo do tapete. Houve um erro. Ou aquilo que nós... Pode não ser um erro, não é? Ou aquilo que nós experimentámos não funcionou. Não teve o impacto que nós esperávamos. Não faz mal. Aprendemos, já sabemos aquilo que não sabíamos antes e podemos dar um passo em frente. Ainda assim, há diferentes tipos de erros, não é? Porque há o erro pela experimentação consciente, em que, tentando o nosso melhor, não correu bem, e há o erro de displicência, de descuido, são formas, são erros distintos, não é? E temos que lidar com eles de forma distinta também, não é? Por isso que nós todos estamos a referir-nos ao erro que está relacionado com o risco. E um risco que sabíamos que fizemos o assessment para a partida. Acho que nenhum de nós referiu aqui o erro pela má execução. E a parte da intencionalidade volta aqui um bocadinho, não é? Aquele erro com a intenção de querer experimentar, consciente da hipótese que levantamos, que queremos experimentar, não é? Do erro por não quero saber e não... Má execução, efetivamente. Má execução, não é? Só aqui uma nota ou duas, eu acho que um termo que acho que está aqui, que eu acho que me está a vir muitas vezes é esta ideia da intencionalidade. Muitas vezes também, e obrigado, Joana, também pela vulnerabilidade e por teres partilhado a tua própria jornada para chegares a um momento em que estás mais à vontade com esse erro, e muitas vezes aquilo que nos leva a cair nesse erro é o excesso daquilo que nos define, não é? Eu sou uma pessoa muito exigente comigo próprio, então isso pode levar a um perfeccionismo que depois no limite vai condicionar a minha abertura ao erro e também condicionar também aquilo que depois é o trabalho das equipas. E, portanto, muitas vezes é esta moderação que temos que ter para que consigamos encontrar um equilíbrio saudável nisto tudo. Por exemplo, o compromisso que temos perante o trabalho, a organização, o brio profissional, mas isso temos que ter cuidado para que não leve a uma certa obsessão e ruminação muitas vezes. Também temos que ter um certo desprendimento simultaneamente com o comprometimento. É assim um paradoxo mais uma vez, que volta aqui ao de cima. Uma questão que eu gostava de colocar aos três, eu julgo que todos vós têm uma abordagem muito moderna e fresca sobre aquilo que é o papel dos líderes. O que é que acham que vocês veem à vossa volta? Não necessariamente na vossa organização só, mas em termos desta forma de pensar a liderança. Acham que isto está-se a tornar mais normal, esta forma de pensar a liderança, esta ideia da regeneração, do cuidado que temos com nós próprios, como é que cuidamos dos outros, lidarmos bem com o erro? Ou acham que, da vossa experiência, as nossas lideranças ainda estão muito longe desta forma de pensar? Eu gosto de pensar mesmo que estamos num caminho. Penso que ainda é um longo caminho. Eu diria que hoje já começamos a nos apoiar em excelentes exemplos de liderança. Temos sido capazes, enquanto sociedade, muitas vezes até premiar essas lideranças, premiar essas organizações que promovem esse tipo de liderança regenerativa, e que isto, enfim, sou um otimista,
creio que há um efeito de arrastamento, não é, na própria sociedade, e vou falar aqui obviamente mais das empresas, e que as empresas, independentemente da sua dimensão, mesmo as mais pequenas, mais frágeis numa componente de gestão, começam a adotar este tipo de comportamento de liderança, até porque também temos livros a serem escritos. As pessoas estão a ler mais, estão a ouvir mais, têm programas como este. Estamos a falar exatamente de programas como este. Não? A informação ela existe e está disponível, está acessível. Muitas vezes há muito ruído, mas há informação disponível. Portanto, eu gosto de pensar que sim, mas acredito que ainda existe um longo caminho. Mas, Marlos, já que tu vem da área da inovação, ainda por cima, por um lado temos estes exemplos e esta normalização do erro, de uma forma de estar mais focada nas pessoas também, se calhar mais empática. Ao mesmo tempo temos exemplos que não são assim muito aconselháveis, diria eu, em termos de abordagem de liderança, seja um Elon Musk ou nomes que vêm até dizer que esta coisa da empatia, assim, uma coisa um bocadinho, uma fragilidade do Ocidente. Até que ponto é que essas referências não podem estragar esta viagem? Sim, e que infelizmente ainda são muitos. A verdade é que há certos tipos de liderança que resultaram, eu acho que até nos trouxeram até aqui, passando aqui depois da Revolução Industrial, uma liderança que focava muito no recurso, na eficiência, na produtividade, quase que na obrigação. Era o tempo do chefe. Não me surpreende que em algumas organizações, aparentemente, e eu sublinho aqui mesmo este termo, aparentemente estejam a produzir resultados. Na realidade, e se formos olhar provavelmente olharmos mais a fundo para o que está a acontecer, podem até existir resultados no desenvolvimento de um determinado produto, de um determinado lançamento, não necessariamente vai produzir resultados no médio ou longo prazo. A questão da sustentabilidade. Provavelmente estão a perder talento, sim. Provavelmente estão a perder confiança, provavelmente estão a perder vendas, e acho que nós vimos isso também. E, portanto, não acredito que possamos classificar como sucesso, muito embora, por alguns parâmetros que nós classificamos hoje como sucesso, podemos definir como sucesso o preço das ações. Às vezes digo um bocadinho a brincar que há pessoas que têm sucesso, não por causa da liderança, mas apesar dela. Perfeito, não poderia dizer melhor, Milton. E, embora tenham ainda assim alguns atributos de liderança que eu acho que são importantes, mas falham em tantos aspectos. E talvez os efeitos, como estás a dizer, venham ver-se mais a longo prazo. Se calhar essa perca de valor pode estar mais a longo prazo, não é? Portanto, eu acredito muito mais numa liderança que não se baseia em controlo, nem em status, nem num foco muito grande na eficiência, naquela troca. Sim. Acredito muito mais numa liderança regenerativa, uma liderança que percebe em que contexto cada uma das pessoas pode dar o seu maior contributo. Um aspecto importante é que não basta falar e articular, é preciso que os processos e os sistemas de organizações sustentem isto. Claro. Porque uma das coisas que eu vejo também é, sim, o board diz isto e até acredita, mas depois quando vamos a ver os indicadores e a avaliação de desempenho, não está lá, quer dizer, e isto esta dissonância muitas vezes entre a narrativa, que até pode ser, que as pessoas podem acreditar nela, não é? Os líderes até acreditam nela, mas depois não desenham a organização para sustentar essa mudança. Eu acho que esse tipo de organização vai se manter frágil, vai se manter lenta, vai se manter desconectada. Certo. E o tempo, mais ou menos, vai se encarregar de mostrar isso. De mostrar precisamente isto. As vossas reflexões sobre este tema, até que ponto é que vocês veem as lideranças à vossa volta a adotar este tipo de abordagens? Eu estava a ouvir-vos e estava a pensar, não é um tema fácil, não me parece ser consensual. O que é certo é que fora da Europa, se pensarmos um bocadinho fora da Europa, são outros valores, são outras realidades. E o estilo de liderança... Outras culturas? Sim, também. Se pensarmos o que está a acontecer nos países do Golfo, é uma realidade completamente diferente, já para não falar do habitual dos Estados Unidos, do exemplo que deu do Elon Musk. Mas pensamos nos países do Golfo, são países que estão a crescer e a desenvolver de uma forma inacreditável, não é? E com uma abordagem se calhar um pouco diferente da nossa. Portanto, eu estava a pensar que se calhar aqui o que vai funcionar é definir ao longo do tempo, não é? O estilo de liderança que vai funcionar naquela cultura
com aquelas pessoas certo. e que não está escrita na pedra, não é imutável. Ela própria vai evoluir com a evolução do ecossistema. Portanto, acredito que em tempos, por exemplo, em tempos de crise, as lideranças também têm que ser ajustadas, claro. não é? E pode ser um ajuste temporário para depois voltar à missão que se estava a Mas acreditas abordar. que nós conseguimos competir com estas realidades, mantendo-nos fiéis à nossa matriz mais humanista e mais empática no espaço europeu? Porque uma das críticas que eu ouço, nós assim nunca vamos competir, não é? Porque na China, e no Médio Oriente e nos Estados Unidos eles se preocupam com estas coisas e, portanto, nós também temos que fazer esse percurso. Ou será que nós conseguimos manter a nossa aparente softness e ser competitivos ao mesmo tempo? Esta é uma questão muito difícil. Claro, se eu soubesse responder essa questão, se calhar... Devia estar na Comissão Europeia, ali na... Quem sabe? Eu quero acreditar que nós vamos ser capazes de fugir a essa ratoeira da produtividade que está na ordem do dia. Nós temos que saber estabelecer a produtividade de uma forma que seja consonante com os valores que nós temos na Europa. Certo. Não é por acaso que continuamos a ter as taxas de migração para a Europa que continuamos a ter até... Sim, as pessoas que continuam a querer vir para cá trabalhar, é porque gostam do ambiente que propiciamos ao trabalho. Não é? Portanto, estamos a fazer alguma coisa bem, mas depois, quando começamos nas comparações inevitáveis com a forma como são feitas, com menos ética, com valores diferentes, o que seja, culturas e realidades diferentes, acho que temos de ser capazes de novo, inovar, mas dentro daquilo que faz sentido, claro. Culturalmente. Se acho que nós temos que desafiar, sim, acho. Acho que temos muita margem, a nível europeu, para fazer diferente, para fazer melhor. E não ficar tanto na zona de conforto que é habitual. E uma das áreas em que tu já referiste, em que podemos ter que melhorar um pouco, é na tolerância ao risco e de sermos um bocadinho mais propensos a querer arriscar um pouco mais, não é? E repare, isso está intimamente ligado, não é? Na Fundação Champalimau nós também temos a parte de saúde, não é? Não é só a parte de investigação fundamental. Esta parte do risco é muito difícil em saúde, especialmente na Europa, com toda a parte regulamentar, que hoje não falamos, mas que quem nos está a ouvir pode trabalhar nessa área e está a pensar, isto é tudo muito bonito, venham trabalhar com isso, as regulamentações, diretivas, e depois falamos nestas realidades. Portanto, eu acho que tem que ser sempre aqui um equilíbrio de um ecossistema. Nós temos que arriscar e inovar até o ponto em que dá e estabilizar naquilo que tem mesmo que ser uma estabilização, que é mesmo necessário. E esse equilíbrio na Europa tem-nos feito ir mais para a estabilização, porque também é normal, se estamos a fazer bem, tendemos lá está, a estabilizar e estamos a fazer bem sistema... isto. Portanto, acho que temos sempre que nos desafiar, sair da nossa zona de conforto e fazer estes testes, estas provas de conceito, que não é de repente uma empresa mudar ou uma entidade o seu foco, não, são pilotos, não é? Funciona, fantástico, escalamos, ou que não funciona, aprendemos, não é por aqui. Sim. E se nós conseguirmos implementar internamente esta dinâmica nas áreas em que podemos implementar nas diferentes entidades, se calhar vamos conseguir ser mais ágeis, mais inovadoras e trabalhar naquela parte da produtividade a nível europeu, sem comprometer os nossos valores. Emanuel, também só umas notas, até porque isto liga com uma coisa que eu achei interessantíssimo que falaste antes, tu tomaste uma perspectiva mais abrangente, da parte da cultura, da forma como nós evoluímos enquanto pessoas. E acho que também toca nestes temas, não é? Como é que nós nos vemos enquanto líderes e qual é que é a nossa matriz de pensamento, não é? Olha, eu ouvi aqui, por acaso foi nesta casa, e uso muito porque de facto fez-me pensar, lá está o pensar, tal filosofia, pensar de forma diferente, que é o desafiar as ortodoxias. Bem, nós temos que desafiar as ortodoxias. Depois, respondendo aqui um pouco à pergunta, a história é cíclica e responde-nos sempre se nós a soubermos analisar. Mais uma vez voltamos ao básico, às disciplinas da base. O português, a história, quando digo português, a língua, seja ela qual for. E depois, claro, temos que perceber bem o contexto, porque o contexto europeu, naturalmente, não é o contexto asiático, não é o contexto da América ou até de outros grandes países que têm culturas e dimensões muito próprias. Mas focando a área da saúde, há algo que nós podemos dizer que faça aquilo que conhecemos em Portugal. As lideranças de organizações em saúde, e tu tocaste nesse ponto, por melhores que elas possam pensar ser, e que nós até possamos achar que são, e que são mesmo, não é? Muitas das vezes esbarram
com todos os processos, com toda a cadeia de valor que vai por aí abaixo e que vem de baixo para cima, e que faz com que os resultados em saúde sejam os resultados que estão à vista de todos nós num sistema de saúde nacional. Não vou falar do Serviço Nacional de Saúde, vou falar do sistema de saúde nacional como um todo. E com certeza algo não está a funcionar bem. O que é que não está a funcionar bem? O que não está a funcionar bem são as lideranças intermédias. A chave do sucesso em organizações de saúde é o desenvolvimento de competências, do aumento de competência, de tomada de decisão destas lideranças intermédias. Para quê? Para conseguir aportar valor rápido e bem feito ao paciente. Tomar decisão rápida clínica, independentemente do que seja. Porque assim vamos conseguir resolver aquilo que é o mais difícil de resolver nos dias de hoje, que é efetivamente garantir qualidade no tratamento e dos atos de saúde. Para não falar no dispêndio que também económico, que é cada vez mais exagerado, dos atos em saúde. Porquê? Porque como há falta de recursos, porque os recursos andam esgotados, porque ninguém trata das pessoas, porque no final do dia isto acaba por ser capacitar e tratar dos outros. Eu acho que a missão de quem lidera, a nossa missão, é efetivamente uma missão de cuidado. Eu vou voltar mais uma vez à base. A Joana disse, e com razão, há competências que nós conseguimos ao longo do tempo e ao longo da vida aprender, maturar. Mas há ali uma franja da nossa idade que isto já começa a estar efetivamente muito provado, que é na fase em que nós estamos a passar à adolescência, em que devem ser incutidos determinados comportamentos éticos e de valores para casar com toda esta dimensão. E se efetivamente nós tivermos esses valores devidamente incutidos como pessoa que somos, vamos conseguir transformar aqueles que estão à nossa volta. E quando transformamos aqueles que estão à nossa volta, transformamos seja organizações de saúde, sejam organizações de retalho, sejam outro género de organizações. Até mesmo na produção de ciência. Porque, efetivamente, é importante nós não só conhecermos a nós próprios, mas termos um propósito de cá estarmos para cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Porque muito do tema vem à volta da tecnologia. Temos muita tecnologia, muitos dados para tomar decisões. Tomamos-las com base nesses dados. Hoje em dia é muito fácil conseguir ter uma tomada de decisão rápida, porque fazemos o prompt certo e conseguimos fazer com que tudo saia ao mais alto nível. Mas, e o mas apaga tudo aquilo que eu disse para trás, não é? Aquilo que nos distingue é a competência de cuidado com os outros. É a competência da forma como lidamos com os outros. Porque pessoas vamos ter sempre, não é? Esperamos nós. Não, claro que sim. E saber, e mais, e se olharmos, mais uma vez, se desafiarmos as ortodoxias, a esperança de vida vai aumentar drasticamente. Não vai aumentar um pouco, vai aumentar drasticamente. Quando eu tiver 80 anos, as pessoas que cá já vão andar já vão para os 150. Claro, porque há ciência. E isto trata-se de nós conseguirmos saber ler os outputs que vêm para a frente. Porque eles vão existir. Com ética, com responsabilidade, com regulação, que é algo que a Europa faz e mantém essa matriz. E depois, eu também sou muito apologista de que aquilo que se faz bem feito, vem de volta. O tal feedback, seja ele qual for, vem de volta. E depois cá estará a história para nos responder, efetivamente, se este turn cíclico, se efetivamente foi ou não foi devidamente ultrapassado. Os problemas são sempre os mesmos, os desafios serão sempre os mesmos e nós temos que estar ao mais alto nível para conseguirmos ver um pouco mais além e como é que estes ciclos se conseguem atenuar. Muito bem, eu estou aqui a olhar para o tempo, acho que temos que terminar. Marlos, Joana e Manuel, muito obrigado por esta conversa. Eu retiro daqui algumas mensagens essenciais. Começamos a falar um pouco também sobre a importância de cuidarmos bem de nós próprios. Isso é uma condição à partida para conseguirmos também, de facto, liderarmos os outros. E isto tem que ser visto de uma forma holística, o corpo, mente, mas também evoluirmos enquanto pessoas e até recuperarmos um pouco dos aspectos fundamentais da língua, da filosofia, do pensamento crítico, da ética. Gostei muito também dessa nota, Emanuel. Falamos de culturas de trabalho, de abertura ao erro, de como temos que desenhar as organizações para estarmos mais propensos a viver com o erro e a aprender com ele. Gostei também da palavra que fomos usando, da intencionalidade. Nós
fazemos escolhas, às vezes, se calhar vou atender o telemóvel e estou com a família, mas faço a partir de um ponto de intencionalidade e encontrar um equilíbrio dinâmico permanentemente. E acho que esta última mensagem temos muito central que tudo aquilo que fazemos no limite é para cuidarmos dos outros. E esta ética do humanismo acho que tem que ser cada vez mais central nas organizações. Obrigado, Muito obrigado. E até uma próxima. Foi um prazer, obrigado. Obrigado.